quantos casos se espera de Zika ou dengue no mês de agosto da Olimpíada, porque esse é o foco da discussão. A ideia é, a partir de pedaços de informações, como que eu tiro uma conclusão que tem consequências em saúde pública. Isso é equivalente ao que se faz em paleoantropologia, que é você, por exemplo, sair caçando fósseis humanos, onde eles costumam ir, lá na fronteira, por exemplo, da Etiópia com o Quênia. Depois de alguns dias ou semanas, eles conseguem coletar vários fragmentos de ossos que se suspeita sejam de um crânio. E eles precisam tomar uma decisão. A qual desses antepassados aquele crânio pertence? Mas eu não tenho informação suficiente para tomar essa decisão. Eu preciso colocar ciência no meio. No caso da paleoantropologia, o que se faz? Põe plástico. Nessa situação, por exemplo, a coisa não está tão ruim, porque tem osso suficiente para tirar uma informação com uma certa segurança. Mas, às vezes, tem só um pedacinho, que é o que a gente está passando hoje em relação à Zika. Então, eu vou te mostrar como que a gente faz para chegar de uma situação como essa para uma como essa. A gente usa de uma tecnologia que é razoavelmente recente, que é o uso de modelos matemáticos e computacionais aplicados à dinâmica das doenças que se transmitem. Vamos imaginar que eu tenho aqui um conjunto de pessoas sadias, não doentes. Tá? Eu vou chamar isso aqui de S, de sadio ou suscetível. Tá bom? Essas pessoas podem adquirir uma doença e ficarem, portanto, doentes. Isso normalmente acontece a uma razão, por exemplo, lambda, que é a incidência. O número de pessoas sadias que ficam doentes por dia, por mês, por ano. Tratando de uma doença que se transmite, por exemplo, como a dengue, eu vou chamar esses indivíduos de suscetíveis e infectados. Esses infectados, por sua vez, eles podem perder a infecciosidade e ficarem removidos da cadeia de transmissão, ou porque eles morrem, ou porque eles se recuperam da doença, ou porque eles morrem de uma outra causa. Né? Então, ele pode se recuperar a uma taxa de gama indivíduos por unidade de tempo. Então, 1 sobre gama é a duração da doença. Tá? Eles podem morrer por uma mortalidade natural, que é a mortalidade da população em geral. Ou eles podem morrer da doença. Então, é essa razão entre o que entra e o que sai que determina se uma doença vai se estabelecer na população ou não. Então, vamos lá. Isso aqui se chama reprodutibilidade básica, quando todo mundo é suscetível de uma doença. Isso significa, se eu pego uma população inteiramente suscetível e coloco um único indivíduo doente, quantos casos de infecção esse doente vai gerar enquanto ele for doente? E se um caso não for capaz de gerar um outro caso, uma infecção secundária, essa doença desaparece sem eu fazer nada, tá? Por exemplo, se eu tiver o R0 de uma doença como o sarampo antes da vacina, isso aqui está na casa de 20 infecções secundárias por caso geral. Sarampo é uma doença muito infectante. Se eu tiver o R0, por exemplo, da malária, que tem um mosquito no meio, isso pode chegar facilmente a 1000. Quando tem alguma coisa no meio, como um mosquito, a coisa é muito mais complicada. Então, a expressão dessa reprodutibilidade para uma doença como dengue, ela depende do número de mosquitos em relação ao número de humanos. Ela depende da taxa de picadas que esses mosquitos dão. E com uma particularidade, isso aqui aparece ao quadrado, porque o mosquito tem que picar um indivíduo doente e depois um indivíduo suscetível. Então ele pica lá, pica aqui. Se o mosquito for doente, se o mosquito tiver o vírus ou a bactéria, ou seja lá o que ele estiver transmitindo, existe uma probabilidade de quando ele picar um indivíduo suscetível, ele gerar uma infecção nova. E vice-versa. Existe uma probabilidade de quando um mosquito suscetível pica um cara infectado, ele também se infecte. Não é garantido? Não, isso é sempre muito menor que 1.
ou 100%. Depois disso, o mosquito pica um indivíduo infectado, ele leva alguns dias para ficar infectante para um outro indivíduo suscetível. Esse período se chama período de incubação extrínseco e ele varia com a temperatura ambiente. Quanto mais alta a temperatura, mais curto é o período de incubação extrínseco. Acontece que o período de incubação para doenças, por exemplo, como a dengue, é da ordem de 7 a 10 dias. Suponha que uma fêmea, que é só quem pica, são as fêmeas, ela começa a picar assim que ela emerge como adulto. Ela vai precisar de 5, 7, às vezes 10 dias para ficar pronta para infectar. Só que ela vive 2 ou 3 semanas só. Então ela pode morrer antes disso. Então, se você tem temperaturas muito baixas, esse período de incubação às vezes é maior do que a expectativa de vida do mosquito. Então ele não transmite. É por isso que no inverno diminui. Por isso que a incidência da doença diminui. Mas tem outro fator que é a sobrevida do mosquito durante o inverno também. Nós vamos chegar lá. Bom, então eu preciso calcular a probabilidade desse mosquito não morrer antes dele completar essa fase. Tá? Isso é uma expressão matemática mais ou menos complicada, mas é uma exponencial de menos a taxa de mortalidade do mosquito e a duração em dias do período de incubação extrínseco. Tá? Tudo isso eu tenho que dividir pela mortalidade do mosquito vezes a mortalidade do homem, a recuperação da doença e a mortalidade pela doença. Veja que é muito mais complicado. Tem muita coisa aqui que a gente não tem a menor ideia de como calcular. Tá? E quase nada a gente sabe. O que se sabe, tá? Usando a mesma analogia, o que é osso? Número de casos notificados com uma grande incerteza, principalmente em relação à Zika. O que é plástico? O número de mosquitos não é conhecido, ele precisa ser inferido. A taxa de picadas que esses mosquitos dão, isso a gente obtém da literatura, a literatura entomológica para o Aedes aegypti, dá alguma coisa entre 0 a 3 por fêmea por dia. A probabilidade de que um mosquito infectado infecta um ser humano. Tá? Os dados de literatura para dengue estão em torno de 50% a 60%, 0,5, 0,6. E o contrário, né? A probabilidade do mosquito pegar de um indivíduo infectante. Isso pode ser um pouco menor, 0,3 a 0,5. O que se sabe aqui do lado de cá é o que eu chamei de período de incubação extrínseco da dengue. Aquele período que leva em uma fêmea picando um indivíduo infectado, o tempo que leva para ela ficar infectante para novos suscetíveis. Isso é em torno de 1 semana. O que se sabe é a duração da infecciosidade da dengue. A gente chama isso 1/γ. Também é de 5 a 10 dias, que a pessoa fica infectante para o mosquito. O quanto que a doença mata? No caso da dengue, isso é muito próximo de 0. Dengue é uma doença que mata pouco, incapacita bastante. Tá? A mortalidade natural dos seres humanos, isso aqui é simplesmente 1 sobre a expectativa de vida. A mortalidade dos mosquitos, isso aqui é mais ou menos, o mosquito dura de 2 a 3 semanas. Com esses componentes, se consegue tirar a reprodutibilidade. O número de infecções secundárias que um caso gera numa população inteiramente suscetível. Que no caso da malária pode chegar a 1000, no caso da dengue. Surpreendentemente, isso aqui está na região de 2 a 3. Cada indivíduo, através dos mosquitos, numa população totalmente suscetível, gera de 2 a 3 casos. Excepcionalmente, isso pode chegar a 10, em algumas regiões e alguns lugares. Tá? O R0 para Zika está sendo estimado como na região de 3 a 5. É razoavelmente parecido com o da dengue. Considerando que ele acabou de entrar, aqui pelo menos, não é um R0 tão grande. Isso é uma estimativa muito inicial e muito grosseira. Tá? Eu só estou falando de mosquito. Lembra que a Zika tem transmissão sexual.
E aí vem uma componente interessante, uma discussão interessante. O que é mais importante, o componente vetorial do mosquito ou da transmissão sexual? Se o componente sexual for predominante, e se eu supuser que as pessoas têm atividade sexual que não depende da sazonalidade, com exceção do carnaval, a incidência da doença deve ser mais ou menos constante ao longo do ano. Se o componente do mosquito for mais importante, ela vai ter uma sazonalidade muito parecida com a da dengue, porque é o mesmo mosquito. Com os dados do ano passado, não é possível saber? Ainda não. Ainda não. Agora tem a coisa mais importante, que é a força de infecção. A força de infecção é aquele número de casos novos por unidade de tempo por habitante. É isso que vai determinar o tamanho da epidemia, a velocidade com que ela se espalha, o número de casos no fim dela. Portanto, esse é o parâmetro mais importante. Essa força de infecção, ela tem uma definição matemática, que é a seguinte: ela é a taxa de picadas, a probabilidade da picada gerar um caso novo, o número de mosquitos infectados em relação ao número de homens. Veja bem, esses mosquitos infectados, eles dão a picadas por dia nesses indivíduos humanos, dos quais uma fração B vira uma infecção. Bingo! E esta é a grande incógnita. O que se faz? O que eu tenho é o número de casos que são oficialmente notificados por tempo. Então eu vou lá e tem um sistema chamado SINAM, todas as doenças que são de notificação compulsória, assim que alguém diagnostica, ele é obrigado a jogar no sistema. No caso da dengue, estima-se que para cada caso de dengue existem 3 ou 4 casos não notificados. De cada caso de Zika, mais ou menos de 4 a 5 não notificados. As infecções não diagnosticadas, mesmo os assintomáticos, eles transmitem tão bem ou melhor para o mosquito. Portanto, eles contribuem para a cadeia de transmissão, eles precisam ser levados em consideração. Portanto, eu preciso corrigir isso para as infecções. No caso da dengue, por exemplo, a curva típica, isso aqui eu tenho tempo, por exemplo, em semanas. Então, o ano começa semana 0, termina na 52. Aqui é o número de casos per capita por unidade de tempo, no caso por semana. No caso da dengue é uma coisa tipicamente assim, né? Então ela tem um pico aqui, não está na escala. Deixa eu fazer em escala, senão vocês vão achar que ele pica em julho. Calma. Muita calma nessa hora, tá? Ela pica em abril. A curva de mosquitos é outra escala, tá? É alguma coisa assim. Então, se eu for lá e conseguir contar esses mosquitos, eu vou ter um pico aqui em fevereiro. Começa a crescer logo no começo da chuva. Aí ela pica mais ou menos em fevereiro e vai embora. Ó, aqui é agosto, tá? Então, o que acontece? Eu preciso de um tempo, esses mosquitos são todos livres da doença. Eles precisam começar a picar as pessoas que estão começando a ficar doentes, para passar para outros. Então, eu tenho esse atraso no tempo, entre o pico da população de mosquito e o pico de casos. Tá bom? Ok, então eu estou te dizendo que isso aqui tem uma distribuição sazonal. Ele muda ao longo do ano. E aí eu vou para o sistema computacional, que vai, a partir desses casos, me gerar a força de infecção. Isso aqui é Brasil, 2012, casos de dengue notificados no SINAM, multiplicado por 4. Ao longo dos meses. Então, como eu disse, o mês 4 é o pico, o mês 8 é aqui embaixo. Então, ele está programado para fazer o seguinte, ele vai buscar qual é a incidência. Então, está aqui. Essa curvinha preta é o número de casos novos por unidade de tempo por habitante. Isso significa
que eu agora posso calcular a força de infecção e a partir da força de infecção eu posso calcular o risco, mês a mês. Por exemplo, mês de janeiro é um caso em cada 1000. No mês de julho, isso vai para 9 casos em cada 10.000. No mês de agosto, só que, por exemplo, no caso aqui da Olimpíada, ele fica 3 semanas. Então, se for igual ao ano de 2012, no mês de agosto, ele vai ter um risco de 5 casos em cada 10.000 e assim por diante. No caso do Rio de Janeiro, o pior ano, no mês de agosto, para a transmissão de dengue foi 2007, embora o total de casos em todo o ano de 2007 fosse muito menor do que 2012, por exemplo, que foi a grande epidemia do Brasil. Porque no mês de agosto de 2007, no Rio de Janeiro, a temperatura mínima foi particularmente mais alta. Então, nós calculamos o risco da dengue na Olimpíada, tomando como base uma situação igual à pior da história, que foi 2007. Uma curiosidade, né? A probabilidade de você receber uma picada de Aedes aegypti no Rio de Janeiro no Carnaval. Você tem ideia? 99,9%. É inescapável. Se você for no Rio no Carnaval, você vai ser picado por um Aedes. Ninguém fala nisso. Então o pessoal fica obcecado. Copa do Mundo, Olimpíada, e o Carnaval está lá, né? Oba, vamos embora. Está aqui. Sendo que no Carnaval, você está perto do pico de casos. E na Olimpíada? Qual é a chance de eu levar uma picada de Aedes? 3,5%. 3,5%. Qual é a chance desse Aedes estar infectado? Mínima. Significa que no mês de agosto, o risco individual de dengue é da ordem de 5 vezes 10 a menos 4, ou 5 casos por 10.000 indivíduos. No caso da Zika, isso é dengue. De Zika, isso é da ordem de 3 vezes 10 a menos 5, ou 3 casos em 100.000. Então, quantas pessoas vêm para o Brasil? Espera-se, eu duvido, que venha 500.000, 500.000. Isso significa que eu espero ter, se eu tenho 3 por 100.000, eu espero ter 15 casos de Zika. Eu posso ter 250 casos de dengue. Esses casos de dengue são infecções, eu estou falando de infecções. Casos clínicos, aqui eu posso ter da ordem de 50, aqui eu posso ter da ordem de 3. O caso manifesto, que tem doença. O resto não tem nada. Pegou e nem ficou sabendo. Se eu quiser ter uma ideia comparativa de quão grave, ou quão alto ou baixo esse risco, eu posso comparar com outros agravos. Então, por exemplo, baseado em dados oficiais, se você for do sexo feminino e estiver visitando o Rio de Janeiro, o risco de ser estuprado é da ordem de 3,5 para cada 10.000. Ok? Se você for do sexo masculino, o risco de você levar um tiro e morrer é de 3,8 por 10.000. Isso é da mesma ordem que o risco de pegar dengue. Mas ele é 15 vezes maior do que o risco de pegar Zika. Se as pessoas decidirem não vir para o Rio, tem outras razões para não vir, tá? Que não a Zika. Isso é um risco alto? Não sei. É a tal história, as pessoas têm medo de voar de avião, o trecho mais arriscado da viagem é quando você sai de casa até chegar no aeroporto que você vai de carro. É ordens de grandeza maior do que o risco de você cair com o avião. Mas a percepção de risco é uma coisa completamente diferente do cálculo matemático do risco. E além disso, o conceito de risco não é só a probabilidade. É a probabilidade multiplicada pela gravidade do evento. Por isso que, desses 15 casos de Zika, se todo mundo vier, qual é a chance de ter todas elas grávidas? É muito baixa, mas se tiver uma, o estrago é tão grande
que esse risco passa a ser inaceitável.